Meus amigos, muito boa tarde para vocês. Meu nome é Túlio, para aqueles que não me conhecem ou que estão me vendo aqui pela primeira vez no canal Reflexões Espiritualistas. Nós estamos gravando toda semana um capítulo do livro Hora Certa, Psicografia do Chico Xavier, do Espírito Emmanuel. Né? Hoje o título é Definições. Na verdade eu pulei esse capítulo, né? Mas então estou voltando aqui agora para gravar. Eu sem querer pulei esse capítulo quando gravei aquele cartão de Natal. Eu me confundi aqui e pulei o capítulo, mas não tem problema. É uma trovinha bem curtinha. O título Definições é porque define certas coisas que acontecem ou situações com a nossa vida, né? E tenho certeza que vocês vão gostar. Lembrando que, se gostarem, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal, deixem o seu like para que o canal possa ganhar relevância, né? E o tema das nossas reflexões espiritualistas possa ser visto e possa ser assistido por mais e mais pessoas que dela necessitam, tá bom? Bom, sem mais delongas, vamos então ao nossa tarefa da tarde de hoje, uma tarefa agradável na tarde de hoje, e a gente vai comentando rapidamente com vocês aí, tá bom? Então, como eu disse, definições, Emmanuel Francisco Cândido Xavier. O Emmanuel deu esse título nessa trovinha muito curtinha, mas ao mesmo tempo bem profunda. Vocês vão entender por quê. Ele diz assim, ó: quem vive a se queixar é um espinheiro humano. Quem é frio ante a vida guarda gelo mental. Quem ensina e não faz lembra um alto-falante. Quem ouve a tentação cai onde julga erguer-se. Quem não sabe o que quer parece folha ao vento. E quem esquece as ofensas está livre do mal. Então, muito curtinha, né? Mas muito profunda, né? Vocês vão ver. Então, a primeira coisa é o espinheiro humano. O que é o espinheiro humano? É aquela pessoa que você não pode chegar perto dela e ela já joga em cima de você um montão de queixas e reclamações. Ah, tá calor, tá frio, tá chovendo. Ah, meu time perdeu. Ah, eu não tenho dinheiro. Ah, eu não tenho isso, não tenho aquilo. Meu marido não presta, minha esposa não presta. Meus filhos dão muito problema. E assim, e aí vai, né? Vocês conhecem esse perfil humano aí há bastante tempo, porque infelizmente, ou de alguma forma, né, ainda existem muitos assim, né? Então, por que fala espinheiro humano? Porque se você chega, já te espinha, já te toca, né? Então a pessoa traz em cima de si aquela nuvenzinha preta, que aonde ela vai, a nuvenzinha vai junto, né? Então não sejamos nós o espinheiro humano, né? Sejamos alguém que transmita palavras de incentivo, palavras de auxílio. Sempre que apareça uma situação complicada, sejamos nós a dar a nossa opinião positiva para melhorar o clima em torno da conversação, né? E assim por diante, né? Que a gente possa não ser um espinheiro humano, mas emanar de nós um pouco mais de calma, de serenidade, de tranquilidade, para que as pessoas, ao se aproximarem da gente, também se sintam bem, sintam mais calma, sintam serenidade, né? É aquela pessoa que você quer estar conversando com ela e não quer parar de conversar, né? A conversa é agradável, você se sente bem. O que você está sentindo? Você está sentindo a vibração espiritual daquela criatura. Pode chamar de aura espiritual, pode chamar de o que você quiser, o nome que você quiser dar, né? Mas é a vibração que emana de cada um de nós, negativa ou positiva, dependendo da situação, né? Então sejamos nós aquele que emite vibrações
positivas, né? Mesmo que a gente tenha um espinho escondido lá como a rosa tem, sejamos nós a pétala da rosa e não o espinho da rosa, né? Com um perfume maravilhoso a espelhar a sua beleza, né? E que os outros possam senti-lo. Ele continua assim, ó: quem é frio ante a vida guarda gelo mental. Então é aquela criatura que não se importa com nada nem com ninguém, né? Então ele diz, guarda gelo mental. Por quê? Geralmente são pessoas egocêntricas, são pessoas egoístas, né? O egocentrismo é aquele que só pensa em si próprio, né? Não, nós não podemos ser assim. Nós temos que ter empatia com as pessoas, né? Mesmo que a gente não conheça aquela pessoa, cabe-nos pelo menos ouvir em silêncio, se ela tem algo a nos dizer. Porque muitas vezes as pessoas apenas querem falar, contar os seus problemas para alguém, desabafar, né? Os psicólogos já dizem que quando a pessoa desabafa, já resolveu 50% do problema, sem você dizer nada. Só da pessoa pôr para fora aquela sensação, né, de que ela está sentindo, você já está ajudando, né? Ainda se você puder dar uma palavra de incentivo, melhor ainda, né? Depois ele fala, quem ensina e não faz, lembra um alto-falante. Eu até poderia dizer um papagaio, porque é aquela pessoa que fala uma coisa e faz outra, né? Tem um ditado popular também que diz isso, né? Em casa de ferreiro, espeto de pau. Não sejamos assim, porque nós temos que ser a mesma coisa que nós somos em relação àquilo que nós falamos. Quando nós chegarmos no mundo espiritual, essa máscara que a gente tem aqui na Terra, não mais será possível. Os espíritos enxergam exatamente como nós somos, e o que nós somos e o que nós pensamos, e a forma como pensamos é a forma como agimos. Aqui na Terra a gente consegue esconder a nossa verdadeira intenção através de uma máscara facial que a gente usa na sociedade. Já para os espíritos nós somos transparentes. Eles percebem exatamente o que nós somos. E o que é pior para nós mesmos é que se a gente ensina uma coisa e faz outra, nós estamos dando um mau exemplo. E muito pior é não aproveitando a oportunidade de nos melhorarmos. Tá certo? Muito bem. Não sejamos um alto-falante, né? Sejamos alguém que seja um espelho, que fale aquilo, ou que faça aquilo que fala, né? Quem ouve a tentação cai onde julga erguer-se. Então aqui tem uma sutileza, né? Por que ele fala quem ouve a tentação cai onde julga erguer-se? Porque a pessoa pensa que está fazendo certo, mas está sob o domínio da tentação. Então ela pensa que está agindo corretamente, mas ela está sob o domínio de muita tentação. E o que é tentação? É aquilo que a gente tem de ruim que os espíritos inferiores aproveitam para ressaltar em nós. Então a gente não está nós não estamos nos ajudando. Nós temos que nos ajudar evitando a tentação e fazendo o quê? O melhor que pudermos aonde estivermos. Essa é a fórmula mágica. O melhor que pudermos aonde estivermos, aonde nós estamos situados. Aí sim nós vamos nos erguer. Agora, vamos lá. Caiu, né? Não conseguiu acertar, errou. Procure acertar da próxima. Levanta e caminha. Não se preocupe. Tá? Faz parte da caminhada os erros e acertos. E não adianta cair e ficar caído com a lama no chão, com a cara na lama. Tem que seguir para frente, né? Tem uma mensagem muito bonita do Emmanuel, que nós lemos outro dia desse aqui no Evangelho em Casa, que está no livro Pão Nosso, chama Marcha. Vale a pena vocês darem uma lida, porque é exatamente isso que nós estamos aqui um pouco comentando, né?
Outra coisa que o Emmanuel fala, né, sobre definições. Quem não sabe o que quer, parece folha ao vento. Vocês já viram folha ao vento? O vento sopra para lá, vai para lá, sopra para cá, vai para lá, vai para cima, vai para o lado, vai para onde o vento quiser. Quer dizer, a pessoa não tem uma definição, que é o título da mensagem. Não, eu vou por este caminho, eu vou seguir Jesus. Errei, tudo bem, volto, acerto. Mas eu vou fazer um caminho, uma trilha, eu vou seguir um caminho, uma senda, né? Usemos aí a expressão simbológica que quisermos. Eu vou por esta senda, por esse caminho, por esse roteiro. Então eu vou fazer força para não sair desse roteiro e não ficar voando assim igual folha ao vento, né? Então isso exige o quê? Disciplina. O Emmanuel, quando apareceu para o Chico pela primeira vez, falando que ele tinha que psicografar livros e tudo mais, e falou que ele iria psicografar 30 livros, acabou psicografando mais de 500, né? Mas o Chico humildemente perguntou para o Emmanuel, né? Senhor Emmanuel, ele tratava o Emmanuel de senhor, né? Senhor Emmanuel, o que eu tenho então que fazer para poder seguir essa tarefa que você está me convidando a fazer, né, através da psicografia? O Emmanuel falou para ele: olha, Chico, você precisa de 3 coisas. Mas quais são então, senhor Emmanuel? Disciplina, disciplina e disciplina. Disciplina é tudo, gente, é a base da vida. Nós não podemos ser aquela pessoa que perde horário, perde a reunião, chega atrasado no trabalho, esquece os compromissos, esquece de pegar o filho na escola, né? Enfim, 1000 exemplos, né? Não entrega a tarefa que o chefe pediu em tempo, né? E a disciplina é fundamental. A gente se compromete com um determinado trabalho, tá lá presente naquele dia, fazer o trabalho. Marca com um amigo uma festa, vai na festa com um amigo, compareça, né? Não pode ser aquela pessoa que folha ao vento, né? Que aí não dá certo, é difícil, vai ser difícil a pessoa conseguir fazer alguma coisa que frutifique, né? Veja o exemplo que eu acabei de dar, das estações do ano. A natureza tem o tempo do inverno, né? Depois vem a primavera, né? Depois vem o verão, aí vem o outono, tudo marcadinho, né? O tempo que a Terra dá a volta no Sol, tudo definidinho. A natureza dava bastante exemplos assim pra gente, né? Então, quando é outono, é outono. É aquele período que vai de tal dia, lá no hemisfério norte ou no hemisfério sul, e as folhas das árvores caem e tudo mais. Daí vem o inverno, aí vem a primavera, daí vem o verão e assim vai. Então, a natureza trabalha em ciclos muito bem definidos. Uma árvore não dá frutos fora de época, né? Então, sejamos também disciplinados, né? Para a gente poder usufruir melhor as coisas da vida. E finalmente, né, ele termina dizendo: quem esquece as ofensas está livre do mal. Por quê? Porque faz mais mal para aquele que se sente ofendido do que para aquele que ofendeu. Ele fica remoendo, com remorso, com ressentimento, né, pensando mal daquela pessoa. No entanto, se ele esquece ou se ele olvida, né, digamos de uma outra forma de dizer, né, aquela, entre aspas, ofensa, e deixa passar, pronto, aquele episódio acabou. Você não vai sentir raiva, não vai sentir ressentimento, não vai sentir nada, né? Então, é isso, viu, minha gente? Fiquem aí com Deus, que Deus abençoe vocês, uma ótima semana para todos. Nós voltamos aqui na semana que vem para falar sobre o Hora Certa, que está quase acabando, né? São 20 capítulos. E lembro de deixarem aí o seu like, né? Fazerem aí os seus comentários, se quiserem, sobre as lições que estamos estudando aqui, tá bom? Um beijo aí no coração de todos.
Fiquem com Deus. Meus amigos, muito boa noite. Que Jesus nos abençoe. Meu nome é Túlio Chipoletti, para aqueles que não me conhecem. E estamos finalizando um livro chamado Hora Certa, do Espírito de Emmanuel, pela psicografia do Chico Xavier. Hoje nós vamos estudar a lição número 18, chamado Cura do Mal. É uma lição curtinha também, mas nós vamos tecer aqui os comentários que ficarão para as reflexões de cada um, já que o nosso canal aqui, que vocês, aqueles que já conhecem, se chama Reflexões Espiritualistas. E lembro que aqueles que gostarem do conteúdo, deixem aí o seu like, se inscrevam, compartilhem com os amigos, pelo WhatsApp, pelas mídias sociais, para que o canal possa ganhar relevância, né, e ser exibido pelo YouTube para mais e mais pessoas. Vamos lá então para a nossa atividade de hoje. Como eu disse, é a cura do mal. Emmanuel Francisco Cândido Xavier. Vamos lá. Cura do mal. Quando Jesus nos ensinou a perdoar, concedeu-nos o máximo de poder imunológico para frustrar o contágio do ódio e do desequilíbrio em nosso relacionamento recíproco. Olha que interessante aqui o Emmanuel usa a palavra poder imunológico, imunologia, nos tornarmos imunes ao mal. Então o que ele está falando? Está falando que quando a gente perdoa alguém por alguma coisa que esse alguém possa ter eventualmente feito a nós outros, nós estamos tomando um antídoto para evitar o contágio de uma doença chamada ódio ou de uma enfermidade chamada depressão, desequilíbrio, que vai afetar duramente o nosso equilíbrio recíproco, o nosso e o da outra pessoa. No entanto, se nós perdoarmos, né, não é apenas uma receita religiosa, ela é científica. Logo, logo a ciência vai demonstrar isso por A mais B, como demonstrou as coisas da medicina, da astronomia, da biologia, vai mostrar para nós também que o perdão é, na verdade, a nossa melhor resposta para nós não sermos afetados por essas enfermidades que começam na mente, passam para o corpo espiritual e acabam se tornando doenças físicas, porque o corpo espiritual passa para o corpo material essas deformações, e mentais também, psicológicas, como depressão, ansiedade e desequilíbrio, isso constrangendo a nós e a todos aqueles que estão ao nosso redor. Mas vamos entender por quê. Ele continua dizendo assim: perdoa a quem te persegue ou calunia, no veículo do silêncio, e situarás o agressor na cela íntima do arrependimento, na qual se lhe transformarão os sentimentos para a cura espiritual que se lhe faz precisa. Então, quando a gente perdoa, né, uma perseguição, uma calúnia, uma maldade, alguma coisa, nós podemos utilizar o veículo do silêncio. O veículo do silêncio é a máxima coragem que um cristão possa ter. Então, quando alguém nos ofende, se a gente consegue ficar em silêncio, nós vamos deixar o agressor vinculado numa cela íntima dele próprio, em que lá ele terá que pensar se ele fez bem, se fez mal, se vai se arrepender ou se não. Mas não mais você vai ser o causador disso. Nós temos que aprender a deixar na mão de Deus
as respostas que nós não podemos dar e esquecer de querer fazer justiça com as próprias mãos. Porque se Deus nos ama e nós somos imperfeitos, por que exigir perfeição do nosso agressor, entre aspas? Ele é tão amado por Deus quanto nós, é tão filho de Deus quanto nós somos. Para Deus não há distinção entre o maldoso e o bondoso. Todos são filhos de Deus. O maldoso está momentaneamente numa situação do mal, mas ele não é mal eternamente. Ele também é predestinado a ser um espírito puro um dia, tanto quanto nós, né? Então olha bem o que ele fala aqui. Perdoa a quem te persegue ou calunia no veículo do silêncio, né? E situarás, você deixará o agressor na cela íntima do arrependimento, na qual ele vai, né, transformar esses sentimentos que ele tenha, ou de arrependimento, ou de dor, ou de insatisfação, ou de vergonha, na forma de cura espiritual que ele precisa. Mas é ele com Deus, não você querendo fazer a justiça com as próprias mãos, né? E nem querendo revidar. Então ele continua falando assim: perdoa se comentários, sem comentários, aqui tem um erro, tá? Sem comentários a quem te ofende, e a breve tempo te conscientizarás dos males que evitastes e das esperanças com que renovastes muitos corações que te partilham a vida. Então o que ele está dizendo? Que quando a gente perdoa sem comentários, né, a quem nos ofendeu eventualmente, né, nós vamos mais para frente ter consciência de que nós evitamos muitos males. Porque o não perdão, o revide, acaba gerando outras situações de violência, envolvem outras pessoas, terceiros. Então, perdoar é evitar que o mal se propague e que o bem vença, de forma que a gente evita que esse mal atinjam outros corações e que atinjam outras pessoas queridas, de forma que essas outras pessoas que nos compartilham a vida não sofram também. Por isso que ele diz que nós vamos evitar, né, que esse mal atrapalhe as esperanças, né, que renovam muitos corações que te compartilham a vida. Então, é a gente extinguir o mal na origem. Ele vai parar ali e não vai continuar. É como um rastilho de pólvora que você apaga. Então Emmanuel diz: se alguém te feriu, perdoa e silencia. Se alguém te prejudicou, silencia e perdoa sempre. Vocês vejam que ele está sempre colocando o perdão e o silêncio conjugados, né? Porque também perdoar e sair falando não resolve. Aí não é um perdão completo, é um meio perdão, é o perdão da boca para fora. O verdadeiro perdão é aquele que a gente perdoa, silencia e esquece o mal, né? Sem comentários, né? E finalizando, ele fala assim: quando todos nós praticarmos o perdão que o Cristo nos legou, teremos afastado do mundo, olhem bem, hein, as calamidades da própria guerra, que na essência é a cristalização do mal, que nos induz a apoiar, voluntária ou involuntariamente, o extermínio de milhões de pessoas. Então, muitas vezes, a omissão, né, a nossa omissão no bem é deixar o mal acontecer. Então nós também não podemos ser omissos no bem. E nós temos que aprender a perdoar. Então o que fala o Emmanuel aqui? Simplesmente que no dia que todos na Terra aprenderem a fazer isso, que o Cristo nos ensinou, não existirão mais guerras. Guerras de extermínio, guerras de matança,
Porque, de certa forma, a guerra é uma cristalização do mal, né? Como ele diz aqui, que induz as pessoas a apoiar de forma voluntária, aqueles que querem apoiar efetivamente, ou involuntária, aqueles que omitem, né? O extermínio de milhões de pessoas. Quantas pessoas morreram na Segunda Guerra Mundial? Milhões, sei lá, 10 milhões de pessoas, né? As guerras seguintes que aconteceram, né? Camboja, Vietnã, Guerra do Iraque, Guerra do Afeganistão, o mundo agora, a Guerra da Ucrânia. Então, nós temos um mundo ainda belicoso, porque o ser individual, que somos nós, não aprendemos a perdoar as pequenas ofensas. Porque para você desculpar as grandes ofensas, você tem que começar a perdoar as pequenas ofensas. É através do perdão das pequenas ofensas que a gente se prepara para perdoar as grandes ofensas. E o dia que isso acontecer com todos os habitantes do planeta, não existirão mais guerras. As guerras acabarão. E o planeta vai dar um salto de um planeta de expiação de provas para um planeta de renovação, onde a maioria das pessoas vai querer o bem, não é? Então é isso, minha gente. Essa é a lição de hoje, uma lição bem curtinha, né? Tá aqui, cura do mal, mas fala sobre o perdão das ofensas, né? E às vezes também, gente, a gente tem que lembrar que nós também, muitas vezes, somos aqueles que têm que pedir o perdão, que nós somos os que machucamos, nós somos aqueles que fizemos alguém sofrer, nós somos aqueles que machucamos ou que caluniamos ou que danificamos de algum modo a vida de alguém. Então, essa fórmula é válida para todo mundo, porque quando a gente erra, o que mais a gente quer? Que aquele que nós ofendemos nos perdoe, não é isso? A gente fica ávido de receber esse perdão, na forma de simplesmente de um silêncio, ou de um carinho, ou de um esquecimento daquele passo, ou um tapa nas costas, dizer, deixa pra lá, não aconteceu nada. É a coisa que mais a gente quer quando a gente erra. Então por que não agir assim com os outros, tá certo? Então é recíproco essa situação, tá certo? Nós temos que ter reciprocidade. Se queremos ser perdoados, temos que aprender a perdoar. Se queremos ser amados, temos que aprender a amar. Se queremos que tenham fraternidade para conosco, nós temos que ser fraternos. Não é isso? É a lei do amor. É a lei do amor que o Cristo nos ensinou. Tá bom? Um beijo aí no coração de todos. Fiquem com Deus, que Deus nos abençoe. Voltamos aqui para falar na próxima semana e trazer essas pílulas de luz para vocês. Lembrando que aqueles que gostarem, deixem o seu like, compartilhem com os amigos e o canal será mais bem visualizado. Tá bom? Um beijo no coração de todos, fiquem com Deus. Meus amigos, boa tarde. Meu nome é Túlio, para aqueles que ainda não me conhecem. Estou aqui nessa tarde de hoje para gravar para vocês o penúltimo capítulo do livro Hora Certa, do Espírito Emmanuel, psicografia do nosso querido Chico Xavier. Como vocês sabem, nós estamos gravando diversos capítulos desse livro no nosso canal sobre a doutrina espírita, que é o canal Reflexões Espiritualistas, como o próprio nome diz,
é para provocar, né, entre nós, entre todos nós, reflexões de cunho espiritualista, de natureza espiritualista, para que nós possamos pensar um pouco menos na matéria e um pouco mais no espírito, ou nas coisas do espírito, não é verdade? Então, lembrando assim para aqueles que estão nos vendo pela primeira vez, que se inscrevam no canal. Se gostarem, deixe o seu like. O seu like é muito importante para que o canal ganhe relevância, possa ser exibido por mais pessoas pelo YouTube. E que compartilhem com os amigos para que a gente possa ganhar mais adeptos aí, ou pessoas que gostem de assistir esse tipo de vídeo, para que a gente possa divulgar a nossa querida doutrina espírita na sua forma, que é o Evangelho de Jesus no fundo, né? Na sua forma mais simples e mais singela, tá certo? Então, como eu disse, nós vamos gravar o penúltimo capítulo, que já está aqui aguardando vocês. O título bonitinho se chama Desprendimento. Tenho certeza que ele é muito, muito útil para qualquer um de nós, porque efetivamente nós todos lidamos com as questões materiais por força da nossa natureza, né, de seres encarnados, de espíritos encarnados, né? Mas temos que também aprender a lidar com a natureza do espírito, porque na verdade nós viemos do mundo espiritual, não é que nós vamos para o mundo espiritual agora, não, nós vamos voltar de onde viemos. A verdadeira vida está no mundo espiritual, né? Parece estranho falar isso enquanto nós estamos aqui, mas não é. Vocês vão perceber no dia que vocês desencarnarem. Vocês vão perceber que voltaram para casa, que não é que foram para um lugar diferente, não, vocês voltaram para casa, tá certo? E lá vão encontrar muitos amigos, muitas pessoas queridas. A memória vai voltar de tempos passados e com certeza nós nos sentiremos em casa novamente. Sem falar daqueles que aqui estavam junto conosco e que nos precederam nessa grande viagem, que aliás não é tão grande assim, sabe? Tanto que é assim que muitas pessoas nem percebem que desencarnaram, e a gente tem experiências disso através da leitura de inúmeras mensagens que são dadas, que foram dadas na época do Chico, em reuniões de desobsessão, enfim, da nossa experiência, da nossa vivência no mundo espírita. A vida é tão presente do lado de lá, que tem gente que não se dá conta nem que desencarnou. Ah, mas tem corpo no mundo espiritual? Tem corpo, chama perispírito. E tem um corpo igualzinho a esse que nós temos, tá certo? E nós vamos nos sentir muito vivos, mais vivos do que nunca, só que bem mais leves, num ambiente bem mais sutil. Os nossos pensamentos terão força de ação, de imagem, né? Então, por isso é importante já ir controlando os pensamentos desde agora, né? Mas, sem delongas, vamos então à mensagem do Emmanuel de hoje, que se chama Desprendimento. Como eu faço sempre, eu vou lendo uns trechinhos, são 3 slides apenas, e a gente vai parando, vai comentando, porque se chegar até o fim, fica muita coisa para comentar e é mais fácil ir dando essas paradinhas. A gente vai falando conforme o texto vai aparecendo na nossa frente, né? Então o Emmanuel nos diz o seguinte: desprendimento. Se alguém dissesse aos nossos antepassados na vida física que eles não eram donos absolutos das posses que usufruíam, responderiam com revolta e zombaria, assinalando-lhes as palavras. Né? Então, é claro que... Mas vamos continuar mais uma frase aqui. Olha, e ele diz ainda assim: e se acrescentássemos que eram eles simplesmente usufrutuários das propriedades de que se supunham senhores,
não acreditariam, prosseguindo na mesma atitude de negação. Então, ele está falando se nós chegássemos para alguém, né, um antepassado nosso, bem distante, e falasse: olha, você não é dono de nada aqui, nem da sua casa, nem do seu carro ou da sua carruagem, se fosse o caso, ou dos seus cavalos, da sua fazenda, né, das suas terras, e nem do seu corpo, nem da sua roupa, nem das suas joias, nem do seu dinheiro. Certamente essas pessoas nos tomariam como loucos, né? Como ele diz aí, responderiam com a revolta e a zombaria, dizendo: olha, você está maluco falando uma coisa dessa, né? Mas a verdade é que hoje nós já sabemos que é assim. Porque é muito fácil. Basta olharmos para aquele que desencarna, que morre, né, na linguagem coloquial comum, o que ele leva junto consigo para o mundo espiritual? Nada, do ponto de vista material. Absolutamente nada. Nem o corpo fica aqui, né? Não leva as roupas, não leva as joias, não leva a conta bancária, não levam os objetos de estimação, não leva o dinheiro, não leva a casa, não leva a fazenda, não leva nada, o carro que gosta, a bicicleta, nada, fica tudo aqui. Tudo aqui porque ele só leva aquilo que ele construiu no mundo íntimo, de bom ou de ruim. As coisas materiais passam. Então, como lembra o Emmanuel ali, nós somos usufrutuários. O que quer dizer isso? Nós somos apenas emprestadores. Deus nos empresta esses bens ao longo de uma existência para que nós possamos fazer bom uso desses bens. Então nós temos o usufruto, né? Que é uma palavra quase que jurídica, mas nós temos a nossa disposição para utilizar todos esses bens que nós falamos, não vamos repetir, né, propriedades, etc., mas que estão sob regime de empréstimo para nós. De empréstimo, não são nossos. Na verdade, tudo que existe no mundo pertence a Deus e Ele os empresta na medida do merecimento e da necessidade de cada um e da tarefa que cada um tem diante de si, fazendo bom uso daqueles empréstimos que Deus nos emprestou, né? Então, continuando, ele diz assim: isso, porém, não invalidaria a realidade, é o que eu estou dizendo, né? Porquanto eles todos, em momento certo, foram compelidos a transferir os patrimônios que retinham a outras mãos. A reflexão em torno disso, né? Olha o nosso canal, Reflexões Espiritualistas, né? A reflexão em torno disso pode auxiliar extensamente aos nossos companheiros atuais em estágio no mundo, porquanto estariam razoavelmente acordados para as leis que regem a vida. Então, o que diz o Emmanuel? Essas lições são muito úteis para nós, hoje, que estamos aqui encarnados, né? Ele fala os nossos companheiros atuais em estágio no mundo, porque nós estamos aqui em passagem também, né? Como explicamos. Então, porque nós estaríamos já um pouco mais sintonizados com as leis de Deus, as leis imutáveis que Deus as tem. Eu sempre gosto de trazer um exemplo que me vem à mente, porque quando eu fui visitar Roma pela primeira vez, a gente vai passear lá naqueles lugares onde está Roma Antiga e olha lá aqueles lugares onde foi o Senado romano, onde funcionavam as cortes imperiais, e eu ficava observando aquilo tudo vazio, um monte de pedra e pó. Onde estão os orgulhosos senadores da República Romana? Onde estão os imperadores, inúmeros imperadores? Júlio César, Tibérios, Vespasiano, né? Onde eles estão? Passaram.
deixaram de ser imperadores. Muitos retornaram ao mundo vestindo o corpo de escravos para aprenderem a humildade e se desprenderem daquele poderio todo que eles pensavam que tinham. Nenhum deles ficou, nenhuma daquelas coisas ficou. As peças mais valiosas viraram peças de museu. E isso vale para os reis da Inglaterra, os reis da França, né? Os reis de Portugal, os reis de Espanha. Onde estão? Onde estão as rainhas da França? Onde estão os reis de Portugal? Não é? Então é isso, minha gente. A verdade é que nada nos pertence, tudo pertence a Deus. Então a gente tem que pouco a pouco saber disso, saber dessa realidade em primeiro lugar e saber fazer bom uso dela, né? Que é o que fala o Emmanuel aqui nesse último parágrafo. Admitamos ou não a força desses fatos. A verdade é que todos nós, os espíritos em evolução na Terra, que todos nós estamos aqui em estágio evolutivo, quando no regime de reencarnação recebemos os bens de que nos servimos, por empréstimos da providência divina, que através deles não somente nos propicia os benefícios da experiência, nos aprendizados do cotidiano, mas também dele se vale para examinar a altura dos nossos sentimentos, a nossa criatividade no trabalho, o nosso amor ao desprendimento em auxílio dos outros e a nossa capacidade de administração. Né? Então, a mensagem termina aqui, mas lembrem vocês, aquele empresário, por exemplo, que pega todos os seus recursos e investe numa empresa que gera não sei quantos empregos, ele está fazendo um bom uso do dinheiro dele. Eu sempre lembro, quando falo de empresários, do senhor Antônio Emílio de Moraes. Ele, além de grande empresário, fundador da Votorantim e tal, que era de uma família abastada de São Paulo, todo mundo conhece, foi fundador da Beneficência Portuguesa, o qual entrava todos os dias, antes de ir para Votorantim, às 5 horas da manhã, para trabalhar lá como administrador. Cuidar de um hospital que não tinha fins lucrativos, não tem fins lucrativos, né? Então, grande parte da fortuna dele e do tempo dele, do trabalho dele, ele dedicou àquele hospital. E a família dedica até hoje. Hoje, possivelmente, com mais outros sócios, colaboradores, mas foi uma fundação do coração dele, da família dele. Então ele teve a ideia não só de ter um negócio que gerava emprego, gerava renda, pagava impostos, mas também fundou um hospital, tá certo? A gente muitas vezes vê com maus olhos os empresários, mas eles são funcionários de Deus na Terra, trabalhando aqui, como diz aqui o Emmanuel, né? Na criatividade do trabalho. Essa frase aqui que me fez lembrar dele. A criatividade no trabalho. Então, às vezes a pessoa inventa alguma coisa diferente. Imagine, gente, o dispêndio de tempo, de hora, de energia, de dinheiro, muitas vezes, que pessoas como Thomas Edison, que inventou a lâmpada, né, passaram a vida toda, e o benefício que trouxe para a humanidade. Né? E também diz aqui o Emmanuel, né? Mas também dele se vale para examinar a altura dos nossos sentimentos. O que ele está falando aqui? Do egoísmo. Se nós somos apegados a tudo material, não soltamos nada, nós não vamos fazer aqueles bens que estão sob empréstimo a nós outros, de benefício para os demais que estão ao nosso redor. Não, gente, nós temos que usar com bom critério, né? Distribuir com bom critério, fazer obras boas, não ficarmos apegados à matéria, ao dinheiro, às posses, nada disso nos pertence, entendeu? Nós temos que sim saber fazer bom uso.
Não adianta o dinheiro guardado no banco, o ouro guardado no cofre, vai só envelhecer lá, não vai servir para nada. Não vai servir para ninguém, entendeu? No máximo para satisfazer alguns herdeiros. Nós temos que fazer o dinheiro funcionar como máquina de geração de valor para as criaturas humanas, de valor no sentido do trabalho, da criatividade, dando oportunidade para as pessoas, né? Então, como ele diz aqui, o nosso amor ao desprendimento em auxílio dos outros e a nossa capacidade de administração. Deus não dá também para aquele que não sabe administrar. Tem a parábola dos talentos que está lá no Evangelho, né? Que o Cristo deu 1 talento para um, deu 5 talentos para outro, 10 talentos para outro, e o que teve mais talentos foi aquele que soube multiplicar mais do que aquele que teve 1 talento, que escondeu na terra e continuou sendo 1 talento. Não. O Cristo quer que nós multipliquemos os talentos. E quando a gente fala de talentos, né, gente, não é só mesmo propriedades e valores, mas também os nossos talentos intelectuais, que hoje tem muito valor, a nossa inteligência, a nossa capacidade de trabalho, a saúde do corpo, se as temos, para fazer algo de bom no auxílio às criaturas, né? Tudo se resume no apego ou desapego que nós tenhamos a esses bens. Se a gente os tem é porque Deus assim o permitiu, mas Ele permitiu para que nós soubéssemos utilizá-los adequadamente, né? Não significa que você deva dar tudo que tem e ficar depois passando necessidade e pedindo esmola para alguém. Não, não é isso. Não se trata disso. Isso é uma figura de linguagem muito extensiva, né? Alguns fizeram isso. Por exemplo, Fabiano de Cristo fez isso, né? Mas ele se internou num mosteiro, era sozinho, não tinha filhos, não era casado, podia fazer isso e não teve problema nenhum. E ao contrário, foi lá um esteio de caridade, né? O apóstolo da caridade, o nosso Frei Fabiano de Cristo, né? Que, se vocês não lembram, é a reencarnação de nada mais, nada menos do que o Padre Anchieta, Frei Fabiano de Cristo, né? Mas nós, que somos ainda seres frágeis e pequeninos, não temos a fortaleza de um Fabiano de Cristo, podemos sim fazer algo para o nosso semelhante, ajudar ao nosso próximo com aquilo que nós dispomos, seja pouco ou muito, né? Tem também a passagem lá do Evangelho do óbolo da viúva, né? Aquela viúva que dava aquele último dinheirinho que ela tinha, que tinha tanto valor quanto se um rico desse 1 milhão de dinheiros daquele valor da época lá, né? Então, saibamos, né, entender várias coisas aqui nessa lição. Primeiro, que estamos aqui de passagem, vamos voltar à vida espiritual mais cedo ou mais tarde, no momento que Deus assim o determinar, tá certo? Nós temos vários bens à nossa disposição em regime de empréstimo, saibamos utilizá-los, saibamos fazer com que esses benefícios, que esses bens, que esses valores sirvam para ajudar mais e mais pessoas, né? De 1000 maneiras, pode ser através do trabalho de uma empresa, de uma ONG de caridade, de uma ONG para cuidar de animais, não importa, né? Ou para recolher pessoas que estejam passando necessidade na rua, enfim, um lar de velhos, um lar de crianças, não importa, é aquilo que o seu coração mandar, né? E que a gente saiba examinar, né, avaliar os nossos sentimentos, quão orgulhoso e quão egoísta ainda somos, e pouco a pouco ir lapidando esse carvão que vai um dia se tornar um diamante brilhante, multifacetado, né, e vai brilhar com muita expressão para quando voltarmos no mundo espiritual. Então, que nós saibamos entender que o nosso grande e mais importante patrimônio é o nosso amor, é o nosso coração. Ele que tem que brilhar como um diamante puro. Ele que tem que brilhar,
para que o brilho dele possa expandir e melhorar a vida de muitas pessoas, ou pelo menos das pessoas que estão ao nosso redor. Tá certo, gente? É isso aí, a nossa reflexão de hoje, né? Já terminou, são 20 minutinhos já de vídeo, é o nosso tempo aqui. Lembrando que aqueles que gostaram, compartilhem com os amigos, deixem o seu like, se inscrevam no canal. Um beijo aí no coração de todos, fiquem com Deus. Boa semana. Tchau. Meus amigos, boa tarde. Tudo bem com vocês? Que Jesus nos abençoe. Estamos chegando ao fim desse nosso singelo esforço de divulgar a obra Hora Certa do Espírito Emmanuel, psicografado pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier. É o último capítulo, ele é como se fosse um resumo de tudo que nós estudamos um pouco ao longo desses 20 capítulos, né, que foram do livro, e tenho certeza que vocês vão gostar, porque no fundo é a essência desse livro chamado Hora Certa, que como o nome diz, hora certa de fazer o bem, hora certa de fazer as coisas corretamente, hora certa de caminhar na senda com Jesus, hora certa com reconciliar-se com os adversários, mas eu não vou antecipar porque senão fica para o Emmanuel fazer essa tarefa, né? Só estou dando um spoiler aqui para vocês do que é esse último capítulo, que é uma página apenas, que nós vamos ver rapidinho, mas é uma condensação, um resumo, uma síntese de tudo que nós vimos ao longo desses 19 capítulos que se passaram, né? Lembrando a todos aí que, se gostarem do vídeo, do conteúdo, deixem o seu like, se inscrevam, compartilhem com os amigos, se for possível, para que o canal ganhe relevância e o YouTube entenda como sendo um assunto de interesse, e ele tem lá seus algoritmos e acaba mostrando como sugestão para mais pessoas, né? Então a ideia mais ou menos é essa, e vamos em frente, né? Então vamos lá. Vamos aqui no livro, no capítulo 20, que se chama Com Jesus. Com Jesus, né? Então vamos ver o que é que o Emmanuel nos fala aqui. Ele diz o seguinte: seguindo com Jesus, nada temas, trabalha. Não te omites, ajuda. Não te perturbes, ama. Não condenes, ampara. Não te ofendas, esquece. Não te queixes, caminha. Não depredes, constrói. Não critiques, instrui. Não pares, serve sempre. Se o mal te desafia, com Jesus vencerás. Muito bonito, né, gente? Então, ele quer dizer para nós exatamente o quê? Quer dizer que na trilha, na senda com Jesus, na caminhada com Jesus, que não se faz da noite para o dia, a gente sabe disso, né? Por isso a gente até
reencarna muitas e muitas vezes para poder vencer a nós mesmos, né? Vencer os nossos males, as nossas dificuldades, né? Ele dá alguns conselhos úteis para nós, né? Então, o primeiro deles é: nada temas, trabalha. O medo é um sentimento destrutivo. Ele paralisa as pessoas, tá certo? O medo só é bom lá pelo nosso histórico genético. Quando a gente era atacado por animais selvagens, a gente tinha que ter medo rapidamente e reagir, né? Mas agora a gente não pode ter medo das questões psicológicas, morais. Se principalmente questões morais te atemorizam, trabalha no campo do bem. Trabalhando no campo do bem, os amigos espirituais vão ter campo para nos ajudar, né? E às vezes a gente ajudando uma pessoa que está no nosso caminho, aqueles familiares desencarnados, vendo o nosso esforço, vão nos ajudar também a vencer as nossas próprias dificuldades, os nossos medos, as nossas apreensões, angústias e tudo mais, né? Ele continua: não te omitas, ajuda. Já disse um pensador que não fazer o bem, o amigo espiritual, se eu não me engano, talvez o próprio Emmanuel mesmo, não fazer o bem, né? Não fazer o bem é contribuir para o mal, porque você deixa que as coisas aconteçam. Como nós ainda estamos num planeta de expiação e provas, infelizmente as coisas ainda acontecem de forma muito errática, né? Então a gente não pode se omitir. Não que a gente deva mudar a opinião de ninguém, não é isso não. É se omitir no trabalho mesmo, né? Procurar ajudar, né? Ver uma pessoa caída, tentar colaborar com aquela pessoa, né? Tirar esses fantasmas da cabeça, que todo mundo é bandido, todo mundo é ladrão, pobre é vagabundo, essas coisas assim só atrapalham. Então, que a gente faça a nossa parte. Se nós estamos situados num ambiente de trabalho, façamos o melhor ali, né? O Chico, quando trabalhou lá mais de 30 anos no Ministério da Agricultura, no tempo que ele estava no trabalho, ele não fazia trabalhos, não psicografava, não recebia pessoas para dar conselho, ele trabalhava, ele fazia o trabalho dele. Agora, nas horas vagas, que às vezes ia até 2 horas da manhã, ele ajudava as pessoas, né? Então, é importante a gente ajudar na medida das nossas possibilidades, tá certo? Não te perturbes, ama. Então, se uma perturbação te incomoda, né? Às vezes uma rusga que a gente teve com alguma pessoa, ou uma situação conflituosa que nós não sabemos bem como sair dela, ama, use o seu coração, porque o amor tem poderes que são infinitos. Deus tudo pode. Ele é certo que criou as leis divinas e a justiça dele é perfeita, funciona. Mas o amor, né? O amor rompe barreiras. O amor soluciona situações, modifica criaturas, porque fala de coração a coração, né? Nós temos muitos exemplos aí nos livros, principalmente na série do André Luiz, que eu recomendo que leiam, né? Tem vários, Os Mensageiros, Obreiros da Vida Eterna, um livro fantástico, chama Entre a Terra e o Céu, tem muito ensinamento lá, né? A gente vê sobre essa questão do amor aqui, em prática, né? Como que acontece, né? Então, aqueles que mais amam são aqueles que mais têm poder, por mais singelo e simples que sejam, porque eles têm a capacidade de modificar, de falar o coração das pessoas, certo? Então a gente não vai resolver nada a título de violência, ou mesmo de conversa, né? O que importa é aquilo que emana de nós, do nosso coração. Ele diz também: não condenes, ampara. É fácil condenar, é fácil apontar os dedos,
Mas e os nossos erros? Se todo mundo tivesse apontando os dedos para nós, nós gostaríamos? Claro que não. Quando a gente erra, o que a gente mais quer? Que alguém nos perdoe. Então, o reverso da moeda é verdade. Façamos também o mesmo. Em vez de condenar, ampara aquela criatura, né? Às vezes tudo que ela precisa é de um ombro amigo, de alguém que a ajude a não cair de vez no desfiladeiro. Então, dar a mão para uma criatura que está na beira do abismo é fundamental. E o amparo, às vezes, está no nosso alcance com uma simples palavra, uma simples conversa, né? Meu amigo, você está precisando de alguma coisa? Né? Dá um livro, dá uma mensagem. Às vezes nem fala nada, né? E a pessoa vai ler aquela mensagem mais tarde, né? Ela está pensando em tirar a vida, em se suicidar. Você dá uma mensagem, ela lê. Os amigos espirituais utilizam aquela mensagem para modificar aquela intenção nefasta, né? Então é isso, né? Ele diz também, não te ofendas, esquece. Toda ofensa, na verdade, nós a tomamos por conta do nosso orgulho. Nós já falamos isso aqui em alguns capítulos anteriores, né? Quem se ofende não é o Túlio, é o orgulho do Túlio que se sente maior do que aquela outra pessoa e se ofende por qualquer coisa. Os espíritos superiores não se ofendem porque eles são simples e humildes. Então, para eles aquilo não é ofensa. Eles tomam o ofensor como uma pessoa necessitada, uma pessoa doente, entre aspas, doente da alma, doente do espírito, né? Então, a melhor fórmula para a ofensa é o esquecimento. Silencia, deixa passar. O tempo resolve, tá certo? Não recalcitres sobre o tema, não fica pensando horas e horas sobre o assunto que só piora. Esquece, vai em frente, trabalha, como diz o Emmanuel anteriormente, tá? Então, o perdão das ofensas é um preceito básico para a paz e o equilíbrio íntimo de cada um de nós. Não te queixes, caminha. Aquela pessoa que vive se queixando, vive reclamando da vida, acaba não contribuindo para si próprio melhorar a sua situação. Porque ela chega perto das pessoas, as pessoas fogem dela, porque ela vive se queixando, vive reclamando, entende? Então acaba afugentando os eventuais auxílios que ela possa ter. Então, tá com problema? Todos temos problema, dos mais variados tipos. Caminha, vai em frente, não volte, não pare, vai para frente, caminha, vai construindo, fazendo bem, fazendo a sua parte na vida, né? Sem se queixar, tá certo? Não depredes, ou seja, não destrua as coisas, construa, né? E depredar aqui é no sentido amplo, não é só depredar coisas materiais que nós não devemos fazer, né? É também não depredar uma coisa que é muito importante para as criaturas, que são os sonhos, né? Se a gente destrói as esperanças de uma pessoa, isso é uma das piores coisas que a gente pode fazer, porque a esperança é o que mantém viva a chama das outras coisas que falamos, do amor, do trabalho, da caminhada, da perseverança, né? Então não é só não destruir objetos e coisas materiais que a gente é óbvio que sabe que não devemos, né? Mas também não destruir sonhos, não destruir esperanças, construir esperanças, dar sugestões positivas que ajudem a pessoa a reforçar o seu laço de esperança com o futuro e com isso se sentir melhor, mais forte, mais vitalizada e conseguir avançar na vida, né? Não critiques, instrui. Não, às vezes a gente só critica. Ah, aquele fulano é isso, aquele Beltrano é isso, não sei quem não faz essas coisas direito, papatá. Vive criticando. A gente vive, eu falo de mim mesmo, tá bom, gente?
Sou o primeiro a vestir a carapuça aqui. Então, em vez de criticar, o que está falando o Emmanuel? Ajude a instruir, mas com jeito, sem humilhar a pessoa, sem destratá-la, dando conselhos que são úteis, simples, sem querer modificar a pessoa também, assim a golpe de palavras instantaneamente. Não. Às vezes conta uma história. Olha, eu soube de uma história assim, tá assim assado, né? Então, vale a pena a gente pensar nisso, né? Em criticar menos e ajudar mais, né? Não pares, serve sempre. Essa é a fórmula mágica, gente. Com Jesus você não para, você segue em frente. Eu estou relendo o livro Paulo e Estevão, do Emmanuel. É um livro maravilhoso. A gente vê a figura de Paulo determinado, indo sempre em frente, sobrepujando situações difíceis do caminho, andando a pé de cidade em cidade, às vezes sofrendo apodos, né? Recriminações, às vezes até sendo preso, apedrejado. Ele não parava, ele saía de uma cidade, ia a outra, e ele foi assim a vida toda, entendeu? Você fala, mas é Paulo, um escolhido de Deus. Não, Paulo foi um ser que teve uma transformação íntima muito grande. Ele foi o primeiro algoz do cristianismo. Ele mandou lapidar Estevão. E o Cristo, para mostrar como a bondade divina funciona, colocou justamente Estevão para ajudá-lo na sua conversão depois que ele encontrou o Cristo na estrada de Damasco, né? Na entrada de Damasco. Então, leiam, gente, esse livro é maravilhoso, maravilhoso. É uma história, é um romance, mas é um romance verdadeiro. É a vida são a vida de várias pessoas, Estevão, Abigail, que era a noiva dele, que também desencarnou muito cedo, né? E mostrando a conversão dos primeiros cristãos ao cristianismo, né? Vale a pena ler, né? Então ele conclui assim, ó, se o mal te desafia, com Jesus vencerás. E esse mal aqui, gente, muitas e muitas vezes não é externo, ele é dentro de nós mesmos. É o Túlio, o homem velho lá do passado, querendo gritar, querendo agredir, querendo violentar, querendo fazer as mesmas coisas que fazia. Não sei se eu fui, feitor de escravos, se eu fui autoritário, se eu fui uma pessoa que detinha poder e tinha o destino, a vida e a morte de pessoas. Então essas pessoas, nós temos traços dela quando reencarnamos. Nós obviamente esquecemos esse passado para nosso próprio benefício, mas esses traços negativos continuam no nosso espírito. Então esse homem velho fica gritando para se revoltar contra os ensinamentos de Jesus. É claro que existem forças externas, forças negativas, aqueles desencarnados que não querem, ou mesmo encarnados, né, que não querem que a gente avance, né? Existem também. Mas a principal luta, né, que a gente aprende na doutrina espírita é contra nós mesmos. É nós vencermos a nós próprios. É fazermos a nossa reforma íntima, né? E a fórmula da doutrina espírita é: fora da caridade não há salvação. Por que a doutrina espírita fala isso? Porque o que Jesus nos ensinou? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o nosso semelhante como a nós mesmos e amar como eu vos amei. Essa é a grande fórmula do Evangelho. Então, se a gente quiser se melhorar, nos melhorarmos, que seja pouco a pouco, não tem problema, que façamos a nossa reforma íntima. E Deus nos ajudará e Jesus vai nos ajudar a vencer. Tá certo, gente? Então nós vamos vencer a nós mesmos
as nossas inferioridades, as nossas pequenezes, as nossas, os nossos apegos a resíduos do passado que todos nós temos, né? E nós vamos conseguir vencer. É isso, gente. Muito obrigado, viu, para aqueles que assistiram o vídeo até o final. Muito obrigado 20 vezes por aqueles que assistiram todos os capítulos do livro Hora Certa. Terminamos esse modesto, singelo trabalho, sem nenhuma pretensão doutrinária no sentido amplo da palavra, apenas trazendo para vocês o pensamento do amigo espiritual Emmanuel, com alguns comentários muito simples, muito singelos, para a nossa reflexão íntima, já que o nosso canal se chama Reflexões Espiritualistas. Um beijo no coração de todos aí, fiquem com Deus e até o nosso próximo trabalho, que eu contarei para vocês em breve, tá bom? Deixem aí o seu like, se inscrevam, se gostaram, compartilhem com os amigos, para o canal Reflexões Espiritualistas ganhar relevância. Fiquem com Deus.